O que faz alguns programas de saúde e emagrecimento explodirem enquanto os outros passam despercebidos? Por que alguns conseguem engajar milhares de pessoas, criar comunidades fortes e gerar resultados reais? Hoje a gente vai entender exatamente isso, o que está por trás do sucesso de alguns dos infoprodutos médicos mais vendidos do país. Para isso a gente trouxe para esse papo um médico especialista em saúde e perda de peso que impacta milhares de vidas, com mais de 2,5 milhões de seguidores e uma comunidade de 10 mil embaixadoras. Ele ajuda pessoas a transformar hábitos, acelerar resultados de forma prática. Nesse episódio a gente vai explorar o que está por trás do que ele vende e descobrir como ciência, tecnologia e estratégia se unem para criar um negócio de alto impacto. Eu criei a minha audiência sem intenção de criar audiência. Eu dividi a minha vida ali de movimento, exercício, mudança de vida, mesmo operando no centro cirúrgico, eu comecei a falar de saúde. E eu fiquei um bom tempo, quase uns 2 anos, gerando conteúdo, sem intenção de vender. E quando eu dei conta, eu criei uma comunidade. Eu acho que antes de médico ou de qualquer profissional, ele tem que aprender a ser um bom comunicador. É a comunicação que transformou a minha vida, muito mais que a medicina. Uma coisa que faz diferença é você perder o medo de vender, afinal a gente vende tudo, né? Uma pessoa que tem medo de estar na internet e vender um produto, ela no consultório ela está vendendo um tratamento. Então assim, todos nós somos vendedores. E a pessoa que tem vergonha ou medo de vender, ela não vai vender nada na vida dela. Eu sou Bruno Montesi e o Hotmartcast começa agora. Bem-vindo. Muito bom. É um prazer estar com você aqui. Tive a chance de te conhecer pessoalmente ontem, né? A primeira coisa que eu comentei foi, antes de saber o que você vendia na internet, na verdade, nessa época você nem estava vendendo ainda. Você já tinha sido impactado. Já tinha sido impactado por um conteúdo seu memorável, falando que a causa de muita coisa é a falta de músculo. Massa muscular. Massa muscular, isso aí, tipo assim, pegou numa fase da minha vida que tava muito interessante, assim. Acho que a gente vai entrar muito em questão de criação de conteúdo, de posicionamento na internet. Mas uma coisa que eu acho interessante a gente começar falando é que, assim, você já teve, assim, você começou com um centro cirúrgico. E hoje grande parte do seu tempo é o online, é a câmera, é a rede social. Como foi essa transição e o que te fez fazer essa transição? Cleiton, eu estava contando agora exatamente, conversando com um cara aqui, exatamente isso. Porque antes da minha transição, eu criei a minha audiência sem intenção de criar audiência. Eu dividi a minha vida ali de movimento, exercício, mudança de vida, mesmo operando no centro cirúrgico, eu comecei a falar de saúde. E eu fiquei um bom tempo, quase uns 2 anos, gerando conteúdo, sem intenção de vender. E quando eu dei conta, eu criei uma comunidade. Pessoas que conectavam, pessoas que buscavam apoio, saúde. E quando eu fui para a parte da venda, eu já tinha criado essa audiência. Porque me perguntaram agora aqui, né, como é que foi essa transição? Eu falei, a transição foi tão natural que quando eu vi, eu já tinha uma audiência carente de um profissional, carente de um método. Então, para mim, foi muito natural, né? Então, foi só me posicionar mesmo. Sim. E foi uma coisa interessante também, porque acabei de comentar, né? Você tem um estilo de conteúdo que ele flui muito facilmente, assim, a explicação ela é muito tranquila. E uma dúvida que eu tenho, e eu acho que uma coisa vai complementar a outra pergunta aqui. De certa forma, acho que tem uma carência de ver mais profissional da saúde se posicionando de uma forma que o público entenda, né? Mas a gente sabe que existe uma barreira complexa quando você é médico, ou em qualquer outra área da saúde regulamentada também, porque tem a credibilidade científica, a comunicação digital que chama a atenção na internet, e a questão é como dá para equilibrar a autoridade médica com esse mecanismo de chamar a atenção das pessoas. Eu percebo que muita coisa já tem mudado, né? Aquele início do médico indo para a internet, do médico expondo muito, eu acho que, assim, os conselhos, a impressão que eu tenho é que praticamente todo mundo já foi, e hoje é uma coisa que, né, é meio difícil de você segurar, né? A internet, ela já chegou, né? A comunicação, o digital, seja para promoção, seja para venda, ela já chegou, né? Então, assim, existe a regulamentação dos conselhos, obviamente, mas eu acredito que, assim, aquela fase também de precisar de polêmica, ser muito polêmica, eu percebo que as coisas têm diminuído, e eu acho que o que está fazendo diferença agora é essa conexão com o público, né? E eu falo assim, às vezes o profissional da área da saúde, ele foi moldado para isso, né? Assim, ele tem que saber todas as técnicas, todos os nomes, todos os tratamentos, e a gente perde a comunicação.
E talvez o que mais tenha me destacado na internet é a capacidade de comunicar, né? Então, pegar um assunto que é técnico e transformar num assunto simples, igual você recebeu um assunto assim de massa muscular. Mas se eu fosse explicar de forma técnica, aquilo não teria te prendido. Mas como eu falei de uma forma simples, aquilo gerou conexão. Então, assim, eu acredito que hoje o profissional ele tem que buscar uma comunicação direta com o público. E às vezes ele quer mostrar muito conhecimento técnico, conhecimento que a pessoa não conecta, né? Então, eu acho que antes de médico ou de qualquer profissional, ele tem que aprender a ser um bom comunicador, né? É a comunicação que transformou a minha vida, muito mais que a medicina. Então, quando eu fui melhorando a minha comunicação, que é o storytelling, né? É a capacidade de simplificar. Eu acho que isso que traz tanta diferença. E, ao mesmo tempo, é o maior desafio do profissional, né? Porque ali ele tem a cabeça, a mentalidade que diminui ele, né? Então, se compara, ele tem vergonha, ele se compara com o outro e acaba se limitando ali. E às vezes acaba fazendo conteúdo muito mais para impressionar os colegas do que... O conteúdo, ele produz um conteúdo já preocupado com o julgamento que ele vai receber do conteúdo, né? Então, assim, nossa, eu preciso explicar isso, porque senão um outro profissional, que é o meu, né, quem tá ali... Então, assim, às vezes as pessoas acabam produzindo conteúdo preocupado com o que os profissionais vão falar, mais do que quem vai receber, né? Isso é engraçado, que assim, eu já tive a oportunidade de fazer lançamento de médico, por um período que eu tava fazendo lançamentos, né? E no primeiro criativo que a gente soltou, o médico que eu tava lançando falou, cara, cancela, porque os caras aqui do negócio de cirurgia plástica já falaram que vão me denunciar. Aí eu perguntei, eu falei, olha, assim, eu joguei um verde, né? Eu falei, denunciado, todo mundo pode ser a qualquer momento por qualquer coisa. Sim. O que você comunicou fere o conselho? Fere alguma ética? É uma mentira? É uma falta de transparência? Ele falou, não. Eu falei, então... deixa o cara. A maioria das vezes é o medo mesmo, né? Eu sempre falo que o maior inimigo nosso é o medo, né? Principalmente na internet, né? Que a gente tem medo de ser julgado, medo do que vão falar, medo do posicionamento, mas tá todo mundo tendo que enfrentar o medo, né? Porque assim, já é um caminho sem volta, né? Telemedicina não tá aí, uma porrada de coisa. Você comentou, Montesi, que a comunicação mudou sua vida muito mais do que a medicina, né? Sim. A medicina acabou virando um veículo para você ser um grande comunicador. É isso aí. Que é incrível de se escutar, inclusive. Já que você tá na profissão dos sonhos de muita gente. Isso aí. O que você percebeu que eram ali as primeiras mudanças em comunicação, além de simplificar, como você já trouxe, que te ajudaram a ir desbloqueando novos níveis de chegar em mais gente? Ô Cleito, eu acredito que tudo na vida tem uma fase e um motivo. Né? Então, assim, esses dias mesmo eu estava até lembrando da minha história dentro da medicina, e quando você vai lá, você forma, aí você está preocupado com a residência, tem que passar na residência, você tem medo de não passar, você tem medo de não conseguir, mas tudo na nossa vida tem um motivo, um propósito, né? Então foi a medicina, foi a cirurgia, né? E quando eu deixei a cirurgia, minha mãe achou que eu estava ficando louco, né? Como assim? Você vai deixar de operar, você vai fazer o quê da vida, né? Vai ficar à toa. É mais ou menos isso. E assim, o caminho que a gente trilha, para mim, é o que mais te molda, né? Então, assim, às vezes a gente tem medo de explorar o novo e a gente acaba limitando. Não, eu sou médico, eu tenho que fazer só isso, né? E às vezes a pessoa para ali, porque ela tem medo de tentar o novo, às vezes de consumir coisa nova, de produzir coisa nova, né? Porque geralmente é a cabeça dela que trava ali, né? Então, assim, vamos falar de mim, vamos denunciar, vamos fazer não sei o quê. Mas, no fundo, né, a internet hoje é uma ferramenta linda de transformação de vida, de levar conhecimento, né? O impacto que você gera no mundo, levando informação, é uma coisa que os médicos tinham que perder o medo, não só os médicos, né? Mas tinham que perder o medo de falar coisa boa, porque a gente muda a vida das pessoas, né? Eu sou 100% defensor de que a informação transforma a vida. Então, assim, quanto mais eu consumia coisa, quanto mais eu falava, né? É aquela história, né? Você aprende quando você ensina, né? Muito mais do que quando você estuda. Então, quanto mais você começa a explicar as coisas, mais você vai vendo aquilo que conecta com o público, aquela deixa que mexe com as pessoas, que as pessoas se conectam. Então, a comunicação, ela vem da prática, não tem outra forma. Não adianta você pegar um livro e falar como que eu vou resumir o meu... Não, é prática. Então, assim, é falar, é stories. Uma coisa que mudou muito a minha comunicação foi live. Eu sempre fiz muita live, muita live. Eu tive uma época que eu fazia live toda semana, depois uma época, um bom tempo da minha vida, eu fiz live todos os dias. Eu abria para falar, abria a live e ficava falando. E isso me trouxe uma capacidade muito grande de
sintetizar, de explicar, de conectar, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu sempre falo com as pessoas, quando você vai pro digital, faça live. Pode ter 2, 3, 5 pessoas lá, mas aquilo vai te dar uma bagagem de conseguir falar muita coisa, trazer coisa, conectar, trazer assunto, né? E eu brinco assim, eu vou abrir uma live, eu escrevo 2 linhas e fico 1h30 falando aquilo, 2 linhas Vai no escrevo. jazz. E isso que eu acho que é o legal das pessoas entenderem. Comunicação é prática, não tem como se aprender que não seja praticando. E é engraçado, né? Porque é um negócio que a gente faz desde que a gente nasceu. Contar a história, comunicar. Contar a história, aí só precisa encontrar meio que uma forma de colocar isso ali, meio que um formato, né? Encontrar o seu formato. Esse conteúdo que eu citei, que é memorável de fato, porque você está ali segurando um músculo de silicone e falando, olha, você que às vezes está sentindo dificuldade de dormir, pode ser falta disso aqui. Indisposição no final do dia, pode ser falta de músculo. Falta de libido está associada. E você cita, inclusive, que estudos já trouxeram essa associação. Eu percebi que esse é meio que o seu formato, um formato lúdico barra professor, assim. E hoje em dia, como que você pensa? Você pratica bastante, você simplifica o conteúdo. Como que você pensa assim, cara, hoje eu vou falar de tal coisa, além das 2 linhas ali. Eu vou gravar um Reels e vai ser sobre esse tema aqui. O que que passa pela sua cabeça? Passa tudo, né? Mais do que deveria, né? E isso às vezes é um dos problemas do produtor, né? Às vezes a gente pensa até demais, quer mudar muito, mas uma coisa que eu aprendi nesse tempo de internet é que volume faz diferença, né? Isso é bem unânime, você vai ter a grande maioria não vai viralizar, não vai ter entrega, não vai trazer nada, mas o volume vence no final, né? Tanto porque em alguns você vai acabar viralizando e a prática vai te ajudar bastante. Então, assim, depois de um tempo que você vai produzindo, você começa a entender quais assuntos conectam com o seu público, né? Então, por exemplo, fiz esse, massa muscular viralizou. Por quê? Porque as pessoas não têm massa muscular, né? A geração passada, ninguém treinava, ninguém falava de exercício. Você conversar com seus pais, ninguém fazia academia, isso não existia. Isso é uma coisa nova. Então, quando você pega essa dor, você passa, todo mundo vai passar por ali. Então, você já começa a entender quais assuntos que toca o público, como que você aborda esse assunto, porque às vezes você pega esse mesmo assunto, mas grava de um jeito diferente, você fala, esse não é assim, precisa ter outra coisa, precisa ter uma chamada, precisa ter um gancho, precisa... E aí você vai entendendo. Hoje, assim, eu conheço meu público, né? A maioria é mulher ali, 35, 40 mais. Eu conheço as dores das mulheres, né? Então são mulheres o quê? Sobrecarregadas, com filhos, cansadas, desanimadas, né? A maioria ele tem a resistência à insulina, que eu falo bastante. Então você começa a entender o público. E quando você entende o seu público, entende como comunicar com ele, aí você vai, entendeu? É claro que também você tem que dar umas furadinhas na bolha às vezes, porque senão você não cresce, fica só ali. Então você tem que mexer em temas às vezes um pouco polêmico, né? Mas o grande segredo que eu acho é você entender com quem que você tá falando e qual que é a dor dela. Porque as pessoas conectam com dor, né? Peraí, ele falou um negócio que mexeu aqui comigo. E aí você para pra assistir, né? Não, e é uma coisa espetacular, né? A gente já tem acompanhado há um bom tempo o que vocês têm construído. A gente conversou com a Ellen aqui também sobre como foi todo o processo de lançamento. E essa comunidade de embaixadoras, né? Você citou que o seu público é muito feminino ali, tem mais de 10 mil pessoas participando. Já teve algo que você leu ali que você falou, cara, nem eu imaginava que fosse chegar nesse ponto aqui, tipo, de transformação através do que essas pessoas consumiram pela internet comigo? Todos os dias eu me assusto, assim, com alguma coisa, sabe? Porque a gente no digital, a gente não tem dimensão de onde a gente chega. Entendeu? Você pode ter números, faturamento, mas você não vê o impacto das pessoas. Hoje mesmo aqui, uma embaixadora despencou da casa dela para vir aqui me agradecer porque eu mudei a vida dela e da filha dela, que perdeu 20 quilos, deixou um diabetes com 18 anos. E eu não fiz nada para a filha dela. Eu apenas falei aquilo que é de saúde. Então, assim, era uma pessoa que não tem nada a ver com o evento digital, ela veio até aqui só porque eu estava aqui para me agradecer por ter mudado a vida dela e da filha dela. E a gente não tem essa dimensão. É muito doido, né? Porque assim, por exemplo, vamos supor que você está no consultório. No consultório você consegue ver a mudança da pessoa que passou lá, né? E você sabe, Cleiton, o consultório, ele me frustra muito mais que a internet. Porque, primeiro, porque você fala para uma pessoa, né? E isso é uma coisa que sempre me doeu. Porque o médico... Desculpa.
Não, a gente tá falando pra muito. Não podia perder a chance. Mas, por exemplo, entra um paciente, e aí você sabe ali, alimentação, né? Tá. Aí você explica, você passa 1 hora da sua energia, você explica, você fala, você ensina, sai o paciente, você vê na cara dele que ele não vai fazer nada do que você ensinou, entra um outro e você começa a mesma história de novo. Então, assim, o 1 a 1, ele cansa. E a internet, você faz um conteúdo, você vai muito longe. E você chega em pessoas que você nem imagina. Então, assim, eu amo a internet. Exatamente por isso, porque dá voz para todo mundo. Então, assim, é o esforço de 1 hora, a mesma coisa, eu tô aqui 1 hora com você, mas até onde isso vai, só Deus sabe, né? O conteúdo vai. Então, eu gosto muito disso por isso. E você impacta a mãe, o pai, a família, o filho, e vai indo, gerações. Eu falo que eu sou assunto da mesa das pessoas, né? Na mesa do jantar, na mesa do almoço. Uhum. Tem meu nome nas casas, né? E isso é muito legal. É engraçado que, no seu caso, você virou assunto até entre outras bolhas, né? Você virou assunto entre a galera do marketing, virou assunto entre a turma do lançamento, né? Que o seu jeito de fazer lançamento junto com a Ellen ali foi um negócio que foi muito explosivo. E a gente tem amigos em comuns, a Ellen e eu, que também fazem lançamento pago de um jeito um pouco diferente. Mas eu até falei com a Ellen, Ellen, eu acho que você encontrou a sua coisa, cara. Porque assim, conheço ela faz um bom tempo também, né? E a gente sabe que você tem um histórico de vendas na internet que antes do lançamento era um pouco mais complexo. Chegou nessa parceria aí que vem rendendo bons frutos, né? Mas a coisa mais curiosa dela pra mim não é nem o fato de ter um lançamento pago, é que agora tem o Montezinho. É o Montezinho. IA tá aí, né? O que é o Montezinho? O Montezinho é o suporte que a gente dá, IA, mas as pessoas se conectam com o Montezinho, a ponto de falar assim, eu gosto mais do Montezinho que o Montezão. É quase isso, juro. O Montezinho, ele dá mais atenção que o Montezão. Uhum. Então, assim, é tudo uma questão de figura, né? Porque eu entendo que eu sou um personagem também, né? Dr. Montez é um nome que é um personagem, além de um médico, né? O Montezinho, e aí a gente vai girando as embaixadoras, o Montez, o Montezinho. Então, isso são figuras, as pessoas vão se conectando ali. Você me parece ser uma pessoa que, assim, que você topa muito testar muita coisa. Qualquer coisa. Literalmente. E quando a gente vem, por exemplo, com o Montezinho, que é um atendimento automatizado por inteligência artificial, baseado em muito conteúdo que você já respondeu. Do Montezão. Te teve algum receio, tipo assim, colocar meio que o seu nome no personagem de inteligência artificial? Uma vez a Ellen fez um criativo, a gente rodando campanha, ela fez um criativo como uma capivara. Tinha uma capivara comendo bolo. Você tá comendo igual uma capivara raivosa. E ela me mandou aquilo como se eu fosse achar. Eu falei, adorei, solta isso aí. E converteu super bem. Então, assim, eu não ligo. Eu comecei na internet gravando vídeo de peruca, de qualquer jeito. Então, assim, internet pra mim é um prazer, assim, sabe? Eu não fico... E às vezes aquela pessoa que fica se polindo demais, né? Ai, não posso aparecer assim, nossa, não sei. A pessoa fica, né? Aquela pessoa que não tem medo de tentar, que não tem... Cara, e tem um meio termo, né? A gente tem alguns médicos que se tornaram bem conhecidos por um estilo bem humorístico. Sim. Tem um que é infectologista, que é o Dr. Ricardo. Sim, que é muito engraçado. Tem um urologista agora que tá bombando. Que é muito também. engraçado. Cara, os dois são muito engraçados. Já vi outros funcionários da internet também, sexólogo, assim. Acaba que às vezes o que é muito íntimo acaba gerando muita graça também. Mas você trazer humor pro negócio que é tipo emagrecimento, porque, emagrecimento já é um negócio, eu ia falar que é pesado, mas fica parecendo que é trocadinho. É ruim, né? Mas é ruim. Eu tenho um local de fala pra isso. É ruim. Mas eu tive que emagrecer também. Mas já é um negócio tenso, né? E você trazer um ar de leveza ali pra coisa, eu acho que ajuda também. E querendo ou não, você acabou de meio que dar uma sequência de recomendações muito boas pra quem tem medo de aparecer na internet. Assim, em menos de 20 minutos, você já deu um mapa de como a pessoa consegue meio que crescer um pouco mais ali. Agora, quando você olha hoje para lançamento pago, que é um negócio que vocês fazem muito, né? Que no caso de vocês é
um desafio que envolve jejum para a pessoa? É intermitente? Eu não sei a diferença de... O jejum intermitente significa só que é um intervalo que você come e um intervalo que você não come. Então, basicamente, todo jejum é intermitente. Um amigo meu fala que o dele é o jejum inexistente. Tem essa opção, não é? Tem muitos praticam. O meu pratico pra caramba. Nossa, nem me fala. Mas assim, a gente tem, sei lá, milhares de pessoas falando de jejum na internet. De emagrecimento de N formas, de um tanto de coisa maluca que vai acontecer. Na fase que eu mais estava procurando perder peso, a gente consome muita coisa maluca por aí. Aí a gente falou um pouco do seu estilo de conteúdo, dessa sua paixão por comunicar e por comunicar melhor. O que mais você acha que te faz ter um posicionamento e uma comunicação que funciona dentro de um assunto que é comum? Eu acredito que as pessoas, antes de querer vender alguma coisa, elas precisam mostrar quem elas são. Eu acho que é aquela história, pessoas conectam com pessoas. Você vai vender sendo o profissional? Vai. Mas talvez você sendo... Não tem receita de bolo, né, na internet. Mas talvez você sendo você mesmo, mostrando rotina e tal, e não precisando ser aquele blogueiro, porque as pessoas acham que você tem que ser blogueiro. Muita gente acha que eu sou blogueiro. Eu falo, gente, eu não sou blogueiro, eu sou super tímido. E sou mesmo. Mas assim, quando você mostra a sua vulnerabilidade, a sua rotina, você vivendo aquilo que você vende, né, eu acho que isso traz uma conexão. E eu vejo que a internet está cada vez mais precisando de conexão, exatamente por isso, porque como você tem muita oferta, você vai parar naquela pessoa que você conhece, que você confia, que você tem conexão, seja porque talvez eu seja pai, marido, talvez essas coisas se conectam, né? Tem meus filhos, tem minha rotina, tem meus bichos, então tem gente que vai conectar com o meu cachorro, outros com o meu gato, outro com meus filhos, com minha esposa, então as pessoas se conectam, e ali ela pega um ponto ali meu, eu gostei dele porque, isso aqui bateu comigo, e aí ela vai consumindo, e ela não vai comprar de cara, alguns compram, né, mas talvez não seja aquele o seu cliente ideal, mas aquela pessoa que anda com você e tem o seu jeito, acredita no que você fala, ela vai virar uma defensora, né, daquilo que você carrega, né, por exemplo, as embaixadoras que vão viver um estilo de vida, né. Sim. Não, eu sou prova real disso, enquanto consumidor de profissionais da saúde, muitas vezes, inclusive, que, por exemplo, tanto minha nutricionista, quanto um nutrólogo que eu já passei, entre outras pessoas assim, eu fui pagar a consulta deles porque eu falei, cara, isso aqui é uma pessoa que fala de um jeito diferente. Que tá batendo às vezes em coisa que tá todo mundo defendendo. Fala, pô, essa pessoa ela tem um ponto de vista que eu me identifico, que não tá defendendo uma rotina maluca, sabe? Então essa identificação, eu acho que ela faz muito sentido pra gente que é consumidor. E eu lembrei que a Ellen, eu tive um papo com a Ellen Salomão, sua estrategista ali, no começo de 25, sobre a estratégia que vocês tinham acabado de testar pela primeira vez ali. E eu perguntei pra ela, eu falei, Ellen, o que te fez topar esse negócio? Porque a Ellen, e não é demagogia, ela não entra em sociedade, em parceria com quase ninguém, cara. Ela é muito seletiva nisso. Ela falou, cara, eu encontrei um expert muito bom, que ele não tem preguiça, ele é um cara que ele é mega comprado em fazer conteúdo, eu peço pra ele gravar, ele grava, e ele grava do jeito dele. E é real, ela falou, eu tenho isso gravado, tá? Mas é isso mesmo. E do seu lado... O que te fez escolher uma estrategista para o seu negócio para vocês conseguirem crescer tanto? A minha caminhada na internet já tem um tempo, tem altos e baixos, tem aquela fase que você acha que você não vai precisar de ninguém, não dá conta sozinho, não esquece, né? E eu também tive uma fase que as coisas estavam indo, mas não estavam indo bem, aquela coisa que você sabe que você pode mais, sabe? Eu ainda enfrento esse desafio, porque todos nós temos crenças, né, que às vezes trava a gente, tudo, mas teve um momento da minha vida que eu falei assim, eu preciso me desconectar de tudo para eu me encontrar. Aí eu fiquei meio sozinho, né, saí meio aí conversando, e a gente tem sempre que acreditar que Deus faz as coisas certas, né, então assim, a Ellen apareceu na minha vida por um amigo que quando você vai chegar na história, você fala assim, isso é coisa de Deus, né? Porque você encontra a Ellen caiu na minha vida porque a gente conheceu a esposa de um amigo num evento que apresentou o amigo apresentou ela. Então, assim, aquela coisa que fala assim, não tem o que discutir, né? Então, assim, mas pra Ellen ter aparecido, eu tive que tomar uma decisão, uma época que foi estopar tudo, ir pro zero, tomar coragem e abrir espaço pro novo, né? E não foi uma decisão fácil. Entendeu? Porque as coisas não estavam boas, mas também não estavam ruins.
Mas tive que parar, criar coragem e abrir espaço para o novo. Aí veio a Ellen. E assim, a gente encaixou muito bem na comunicação, no lançamento pago, deu muito certo. Tem desafio sempre, né? Você vai... E o que você acha que são, assim, grandes qualidades de uma pessoa que está trabalhando com você como estrategista que te fazem confiar nessa pessoa para ela? Pô, porque, cara, o seu estrategista, né, é alguém que vai usar sua imagem, Sim. usar seu nome, usar sua rede social. Tipo, não é uma coisa qualquer, né? A primeira vez que eu conversei sobre parceria e alguém me falou que era meio a meio, eu falei, não é possível. Não é possível. Oh, como assim meio a meio? Eu sou médico, investi minha imagem. Mas depois eu entendi, esse foi o primeiro bloqueio que eu entendi que... Porque a pessoa que está no outro 50, ela precisa vestir a camisa do negócio, entendeu? Então, assim, às vezes quando você divide uma sociedade com uma pessoa que às vezes pega muita coisa, a sua energia vai ficar um pouquinho diminuída ali, né? Então, assim, o que eu acho que as pessoas precisam um expert? Uma pessoa, do especialista, uma pessoa que vista a camisa, que acredite no projeto e que não pense no dinheiro, né? Que o dinheiro seja consequência para os dois lados, até para o meu também, sabe assim? Porque quando a gente põe o dinheiro na frente, em algum momento a gente se perde, porque não tem fim, né? O dinheiro não tem fim. Você vai fazer X, mas você vai querer Y, 2X, 3X, 4X... E as coisas precisam ter um propósito, precisa ter um valor maior, porque senão vai ficar no caminho, entendeu? Então acho que nesse ponto a gente entendeu, tanto que quando as coisas balançam, a gente entende o longo prazo, a gente acalma, entende que está sendo construído um negócio e não um lançamento. Tem uma coisa que acontece muito, por que eu te fiz essa sequência de perguntas, né? O que te torna único ali na comunicação, os seus valores, os valores da Ellen, porque isso acaba trazendo... A próxima aqui é o seguinte, tem muito médico que morre de medo de entrar no digital, e a gente passou um pouco por essa jornada, começar a fazer conteúdo, encontrar sua voz, encontrar um conteúdo simplificado, encontrar um possível parceiro. E na verdade não só médico, eu diria que todo profissional da área da saúde, qualquer área regulamentada vai ter certos receios ali. O que você acha que seria interessante para um colega, para uma colega de medicina que queira entrar no digital e ter seu próprio produto, igual você tem hoje, com embaixadoras, com fãs leais ali? Os primeiros passos que essa pessoa deveria seguir? Eu acho que ela precisa gostar, porque a internet não é fácil, né? Apesar de parecer uma coisa muito tentadora, né? Muito rápida, não é fácil. Não é fácil, porque você tem que trabalhar com cansaço, com desânimo, com crítica, você tem que ser constante, né? Independente do dia que você tá bem, você tá mal. Então, sim, você tem que gostar e você tem que acreditar em um propósito maior ali, entendeu? É a mesma coisa que eu te falei da questão financeira. Se for só o dinheiro, em algum momento vai faltar. Em algum momento você vai balançar e você vai cair. Então, quando você entende que você, por exemplo, dentro da área da saúde, todos nós somos treinados e formados para mudar a vida, para salvar a vida, para ajudar as pessoas. Se esse for o nossa principal base, isso vai te sustentar no caminho, entendeu? Porque o caminho balança, né? Um pouquinho antes aqui eu tava falando, internet tá preparado para aguentar, que você vai tomar muita pancada mesmo, não tem jeito. Não, e é assim, a pessoa tá na casa dela, do nada ela acha um motivo para te xingar. E as pessoas estão muito adoecidas, né? Nossa. Mentalmente, né? Assim. Cara, nossa, isso aí dá pra gravar 5 episódios de podcast só sobre o comportamento das pessoas na internet. Saúde mental e tá difícil. Eu fico brincando que se psicólogo pudesse vender anúncio, caraca, a gente tava o dobro do tamanho. Isso aí. O que você enxerga, né? Você acabou de comentar que todo mundo que, por exemplo, é formado em medicina foi treinado para salvar a vida, foi condicionado a isso, para melhorar vidas, né? De certa forma também. O que você acha que são meio que, não vou dizer tendências, mas práticas e caminhos que você vê que quem é médico vai conseguir abordar melhor no digital nos próximos anos? Uma coisa que faz diferença é você perder o medo de vender. Afinal, a gente vende tudo, né? Uma pessoa que tem medo de estar na internet e vender um produto, ela no consultório ela está vendendo um tratamento. Então, assim, todos nós somos vendedores. E a pessoa que tem vergonha ou medo de vender, ela não vai vender nada na vida dela. Inclusive nem consulta, né? Nem consulta, porque a consulta é uma venda. E a gente tem esse medo, um receio de vender, né? De fazer um pitch, de ofertar uma coisa, mas eu já tive também essa minha fase, mas a venda é uma coisa que todos nós fazemos. Quando você bate um papo com uma pessoa e você quer falar alguma coisa de você está fazendo uma venda. Passivo, mas é, né? Não deixa de ser. Então,
é uma coisa que a gente tem que vencer, né? E a gente acha que, vendedor de curso, internet, mas é uma transformação que você está oferecendo para a pessoa ali. Às vezes melhor do que um remédio, às vezes essa transformação pode ir muito além de um emagrecimento ou de alguma coisa específica. Às vezes você pode mudar gerações ali, né? Você muda a vida da pessoa, da filha, da tia, do marido. Então, assim, o que a gente faz na internet é muito bonito. Eu amo a internet porque eu acho que é dar voz pro bem. Se você quiser levar o bem, você vai impactar muita gente, sabe? E não tenha vergonha de vender, né? Porque a gente precisa vender. Espetacular. Dr. Montesi, para as pessoas que querem acompanhar o seu conteúdo, dessa maneira como você cria, como você se comunica, como você chega em milhões de pessoas, onde elas podem te acompanhar? Fala aí o @. @dr.montesi. Foco tá basicamente no Instagram, a gente alimenta um pouquinho YouTube, alimenta TikTok, mas a energia tá no Instagram. E aí vai ter ali um movimento insano de gente comentando, vendo várias sugestões de ter uma saúde melhor. Se conecta, passa muita gente, né? E eu acho que é legal as pessoas têm que ter muito cuidado em querer ser igual às outras pessoas. Esse é um desafio da internet também, porque a gente vai vendo uma pessoa, ele fala assim, eu vou falar assim também, ele faz isso, eu vou fazer isso também. Mas você tem que achar a sua essência ali, né? Então, assim, se inspirem nas coisas, mas encontre a sua essência, né? Porque quando a gente encontra a sua forma, né, a nossa forma de comunicar, as coisas vão mais naturais. Maravilha. Meu caro, obrigado por essa aula que você deu aqui de comunicação digital, de carisma, que é uma soft skill muito complexa de se desenvolver, de coragem para atuar num nicho que tem seus desafios, mas para profissionais que sofrem muitos desafios ainda mais. Então, assim, para mim foi uma aula mesmo de comunicação. Achei mega interessante. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. E para você que nos acompanha aqui, sempre lembrando, tem o Hotmartcast 2 vezes por semana, direto para você no seu YouTube, no seu streaming de áudio preferido. Comente, recomende para amigos e volte no próximo episódio.